Bom dia a todos. Começa agora o debate eleitoral da FUNCEF. Lembramos que este encontro está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da FUNCEF e pela Rede Caixa. As eleições da FUNCEF preencherão 3 vagas na diretoria executiva, 2 no Conselho Deliberativo, 2 suplências, e 1 no Conselho Fiscal da Fundação, e mais uma suplência. O pleito será realizado entre 2 e 4 de abril pelo autoatendimento e aplicativo da FUNCEF. Confirmaram presença no debate e já estão aqui representantes das chapas 2, Juntos pela FUNCEF, e 3, chapa do participante. Na parte da manhã, iremos ouvir os candidatos à diretoria executiva. Já na parte da tarde, será a vez dos candidatos aos conselhos deliberativo e fiscal. 3 integrantes da comissão eleitoral e um representante da gerência jurídica da FUNCEF estarão presentes nos debates, atuando como fiscais, com uma incumbência de analisar, conceder ou negar os pedidos de resposta. Caso alguma das chapas solicite direito de resposta, não haverá interrupção. As análises ocorrerão durante a realização do evento. Em caso de concessão de direito de resposta, o requerente terá 45 segundos para se pronunciar em momento indicado pela comissão eleitoral. Neste primeiro bloco, cada um dos 3 participantes de cada chapa apresenta-se e fala sobre o seu currículo e proposta de trabalho. A ordem de apresentação foi definida por sorteio prévio, realizado pela comissão eleitoral e com a presença de representantes das chapas. Vamos iniciar com a chapa 2. Candidatos, cada um de vocês tem 3 minutos. Chapa 2. Bom dia a todos. É um imenso prazer participar de um debate como esse. Meu nome é Alberto Braga, sou candidato a diretor pela chapa Juntos pela FUNCEF. Trabalho na Caixa há 29 anos, trabalhei em agência, trabalhei por diversos anos na área jurídica da Caixa, trabalhei na Superintendência Nacional do Contencioso, na diretoria jurídica e atuei diretamente com o contencioso e com o passivo contencioso. Também atuei por diversos anos tratando a questão das contingências e das provisões em ações judiciais. Em um primeiro momento, eu queria registrar a nossa satisfação por estar aqui, mas também um sentimento, às vezes, de perda por a gente ter deixado de cumprir alguns compromissos que já estavam agendados. Um deles era no jurídico em Porto Alegre, que já estava agendado, mas em razão da marcação desse debate, nós fizemos uma alteração nas nossas agendas para estar aqui nesse debate. E pedimos desculpa a todos os participantes do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Nós estávamos programando um belo evento, com muito debate, com muita troca de ideias a respeito da FUNCEF, mas nós entendíamos que a participação do debate era extremamente importante e já conversamos com os colegas e nos colocamos à disposição para novamente comparecer, assim que possível, a Porto Alegre para a realização desse encontro. Queria registrar também nosso agradecimento à FUNCEF pela iniciativa e pela importância desse espaço democrático. É uma inovação, é algo que entendemos que proporciona uma maior discussão desses problemas e dessas questões que envolvem a nossa FUNCEF, e só temos que registrar nossos agradecimentos e elogios por essa iniciativa, que, aliás, foi uma iniciativa que nós, da chapa, Juntos pela FUNCEF, prestigiamos e sempre incentivamos em todas as reuniões que participamos aqui na comissão eleitoral. E por que esse debate e essa forma de discussão dos temas é importante? Porque abre um espaço democrático e de clareza e de demonstração do que nós importamos a respeito da FUNCEF.
E esse espaço democrático, nós... Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos os nossos colegas que estão nos ouvindo. Eu sou Liane Clautal, candidata à diretoria da FUNCEF pela chapa 2, Juntos pela FUNCEF. E comecei na Caixa em outubro de 82, na área contábil, em Belém do Pará. Em 89, ao ser transferida para a Matriz, continuei minha trajetória na contabilidade, e onde eu aposentei em maio de 2015 como Superintendente Nacional de Administração Financeira. Ao aposentar, encontrei uma situação difícil e complicada na FUNCEF e não parei. Desde então, fomos trabalhar pela nossa fundação. Frequentei Câmara dos Deputados, frequentei Senado Federal, tudo para que nós conseguíssemos, e o que nós conseguimos com muito êxito, a CPI dos fundos de pensão. A CPI dos fundos de pensão é fruto de um trabalho de alguns poucos colegas que foram bater de porta em porta e pedir que os deputados dessem o apoio que nós não encontramos em nenhuma esfera dentro da própria FUNCEF. A Operação Greenfield, ela é decorrente da CPI. E ela nos mostrou, esse trabalho que nós fizemos, nos mostrou que quando nós temos vontade, quando nós queremos, nós conseguimos. A chapa Juntos pela FUNCEF e o meu ingresso nessa chapa é com essa vontade de que a FUNCEF ache, procure, encontre um caminho para que nós saiamos desses equacionamentos, para que nós tenhamos uma condição de paz. Eu, como aposentada, e tantos outros, principalmente, precisamos de paz para viver. Nós não podemos viver da forma que estamos vivendo. Eu lamento que a nossa chapa, colega, que é a chapa 3, tenha vindo somente com 2 candidatos, porque eu gostaria realmente de que ela estivesse composta para que o nosso debate fosse entre as 2 chapas de forma completa. Mas estamos aqui, o debate é democrático, e nós, juntos pela FUNCEF, estaremos trabalhando para que ele se dê da melhor forma possível e de forma clara e transparente, que é o que nós precisamos na fundação. Nós precisamos ter uma fundação segura, com credibilidade e transparência. Eu agradeço a todos que estão nos ouvindo e peço a todos que continuem conosco nessa caminhada. Obrigada. Bom dia, colegas. Eu me chamo Lúcio Flávio, sou gerente-geral da Agência Centro Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou formado em administração, eu tenho pós-graduação em administração financeira e auditoria, eu tenho MBA em gestão e eu sou mestre em desenvolvimento. Muito bom, currículo maravilhoso, mas isso quer dizer muito pouco. Eu acho que o principal currículo meu são os anos de trabalho que eu tenho. A experiência de gestão. Quando eu não era da Caixa, eu já gerenciava uma empresa holding com mais de 7 empresas, eu já era o gestor financeiro dessa empresa. Depois entrei na Caixa e minha vida toda como gestor tive uma carreira muito ilibada, elogiada pelos colegas e com muitos resultados nas agências. Isso eu acho que é importante. Aliar conhecimento com experiência. E essa experiência é que muda tudo, porque é atitude. É essa atitude que nós queremos mudar. Então, eu me coloco à disposição, né, para concorrer como diretor nessa chapa, que é uma chapa plural. É uma chapa formada por diversas habilidades, por diversos conhecimentos. Isso é o fundamental. A gente tem que partir para cima com conhecimento, mas não um conhecimento. Um conhecimento plural, um conhecimento na área jurídica, um conhecimento na área de gestão, um conhecimento na área financeira e todos os outros conhecimentos necessários. Então, assim, é muito importante isso. Agora, eu queria fazer 2 registros. O primeiro registro é um registro de agradecimento. Agradecer, primeiramente, aos colegas apoiadores que estão aí em todos os estados e que formam aquele grupo apoiadores da nossa chapa.
apoiadores do Juntos pela FUNCEF. Quero agradecer demais vocês. Vocês estão fazendo toda a diferença, porque vocês trazem gás, vocês trazem paixão aqui para dentro do ambiente. Então, quero agradecer. Quero agradecer, logicamente, meus colegas da Agência Centro, que estão segurando o rojão e que estão dando muito resultado. Certo? E quero também registrar a infelicidade de não ter todas as chapas neste ambiente. Por quê? Porque nós cancelamos todos os nossos compromissos. Até a última hora, nós pedimos para a FUNCEF para segurar esse debate para depois da divulgação do balanço, onde os números estariam à mostra para todo mundo, onde nós poderíamos mostrar a verdade. E isso não foi possível. Então, peço desculpas novamente aos colegas de Porto Alegre. Nós estaremos aí com vocês tão logo possível, né? Mas eu, além de pedir essas desculpas, eu lamento imensamente a falta de coragem, a meu ver, das chapas que aqui não se apresentaram. Passamos agora para a chapa 3, que também terá 3 minutos cada um dos integrantes. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Fabiana Mateus, sou candidata à diretoria executiva pela chapa do participante. Quero começar parabenizando todos os participantes da FUNCEF que se mobilizaram para que esse debate acontecesse. Agradecer à comissão eleitoral pela organização do evento e agradecer aos colegas da chapa 2, a chapa Juntos pela FUNCEF, por estarem aqui participando junto com a gente e, como nós, cancelado aí diversos compromissos para honrar esse evento tão importante. Para quem não me conhece, vou falar um pouquinho. Eu entrei na Caixa em outubro de 89, na agência Bauru, interior de São Paulo. Sou lotada na agência Vila Esperança, SR Penha, zona leste da capital de São Paulo, onde fui gerente de relacionamento. Atualmente sou diretora de saúde e previdência da FENAI. No meu currículo acadêmico, eu sou formada em Ciências Contábeis, tenho pós-graduação em Gestão de Pessoas, uma especialização em Terceiro Setor e Responsabilidade Social e sou mestre em Economia aplicada à Gestão Previdenciária. Para falar um pouquinho da nossa chapa, quero dizer que a chapa do participante quer resgatar a FUNCEF para os seus verdadeiros donos, que são os participantes, e ela está sustentada por 4 grandes pilares de propostas. O primeiro, e o guarda-chuva de todos, é a defesa da Caixa 100% pública, um banco extremamente importante para o desenvolvimento do país, e no nosso entendimento é impossível uma FUNCEF forte, com garantia de direitos e benefícios, sem uma Caixa pública. E isso é a grande missão de todos nós aí nesse próximo período. O segundo grande pilar é a cobrança do contencioso, uma grande dívida que a Caixa tem para com os participantes da FUNCEF e que precisa de uma solução urgente. Temos aí o terceiro pilar, que é o resgate da paridade para o REG/REPLAN não saldado, e com isso você sustentar a paridade em todos os planos de benefícios da FUNCEF. E, por fim, a garantia dos direitos, né, como FRB, o FAB, a incorporação do REB, uma melhoria no Crediplan e diversas outras questões que eu espero estejam aqui pautadas nesse nosso debate. Para finalizar, quero justificar a ausência do companheiro Emanuel, candidato a diretor na nossa chapa, que não pôde estar presente, baiano, jornalista, economista e com uma vida dedicada à luta em defesa da Caixa e dos seus trabalhadores. Um excelente debate aí a todos nós e continua com a gente assistindo. Bom dia, é um prazer estar hoje falando com todos os participantes. Meu nome é Álvaro Augusto Rau, eu tenho formação em Engenharia Mecânica, tenho pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e pós-graduação em Gestão Social e Terceiro Setor. Eu entrei na Caixa em 83, em Florianópolis, e estive em algumas cidades de Santa Catarina,
E quando eu estava na prefeitura, cedido pela Caixa como diretor da prefeitura de Chapecó, eu fui convidado para vir implantar a sala das prefeituras da Caixa em Brasília. Também ocupei outras funções de gerente, superintendente internacional, consultor, e atualmente eu estou lotado na Vigov, na GEDSE. Nessas experiências da Caixa, além das experiências que eu tive quando estive em outra cidade, como presidente do Verde Vida em Chapecó, como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente em Concórdia, uma das coisas que mais me orgulho de ter participado e que foi com uma ampliação, ampliado com o número de pessoas que participaram na Caixa, foi ser coordenador nacional do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio Caixa, o ODM Caixa, que discutiu e ajudou em alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Bom, nós temos dito nas reuniões que nós temos feito com os participantes da responsabilidade de cada um em conhecer as propostas, em discutir as propostas de cada chapa para poder votar com conhecimento e em quem mais representa. E a gente quer agradecer ao participante por ter pedido para a FUNCEF, e a FUNCEF ter atendido por esse debate. Lamentamos, infelizmente, a ausência de uma chapa que não está aqui, mas esse debate é muito importante, porque nós vamos poder falar de várias questões. Como a Fabiana já falou, vamos poder discutir questões que são fundamentais na FUNCEF hoje, que é o contencioso, que é os direitos conquistados, como o FRB, o FAB, como a questão de você ter perdido a questão, a paridade. Então são pontos que você, participante, precisa saber. E esse debate, a gente espera que ele consiga esclarecer e consiga deixar cada participante com melhores condições para votar de 2 a 4. Agora faremos um breve intervalo de 5 minutos e voltamos com o segundo bloco do debate. Bom dia a todos novamente. Voltamos agora com o segundo bloco do debate eleitoral na FUNCEF. E agora iremos começar o debate em si. A ordem de manifestação das chapas também foi definida por sorteio realizado pela Comissão Eleitoral e com a presença dos representantes das chapas, das duas chapas aqui presentes. Começaram respondendo foi definida por sorteio os candidatos da chapa 3 e com a presença. Depois será a vez da chapa 2. Nesse bloco, os candidatos responderão os temas mais pedidos pelos participantes. São eles: equacionamento e paridade, contencioso, política de investimentos e meta atuarial. A ordem em que cada tema será debatido será definido agora por sorteio.
Bom, então começam a responder os candidatos da chapa 3. Bom, para nós, representantes da chapa do participante, a discussão da política de investimentos é um tema extremamente importante, até porque a definição da política de investimentos, ela tem impacto na sustentabilidade dos planos de benefícios. O que a gente tem visto hoje na FUNCEF e na política de investimentos defendida por toda a sua diretoria, é uma política extremamente conservadora, calcada em títulos públicos, né, buscando exclusivamente o conforto e a tranquilidade dos seus diretores, sejam eles eleitos ou indicados. Para vocês terem uma ideia, né, pegando aí os resultados do balancete da FUNCEF de novembro de 2017, porque lamentavelmente o balanço de 2017 só saberemos amanhã após o debate, os resultados, renda fixa, que é onde praticamente 70% dos recursos garantidores dos planos de benefícios estão alocados, tem a menor rentabilidade de toda a estrutura de investimentos. Em novembro, a renda fixa estava rendendo em torno de 8%, enquanto a renda variável já ultrapassava os 9%, os investimentos estruturados já ultrapassavam 9%, e a operação com participantes, né, que é a agiotagem da FUNCEF em relação ao Crediplan, já ultrapassava os 10%. A gente precisa urgentemente reavaliar a política de investimentos e adequar a realidade dos seus planos. Vamos pegar um exemplo aqui do novo plano, que é um plano onde a maioria dos participantes está na ativa, ou seja, tem base contributiva aí por um longo período de tempo e tem a sua política de investimentos com mais de 70% dos seus recursos garantidores alicerçados em renda fixa. Isso fez com que a FUNCEF, inclusive, adotasse uma medida de redução de meta atuarial e isso prejudicasse todos os seus milhares de participantes para que ela continuasse no conforto da renda fixa. A chapa do participante tem proposta, inclusive, de aumentar a participação dos participantes na discussão da política de investimentos, seja com os comitês de assessoramento técnico, seja com a criação de um comitê de participantes para discussão por plano de benefícios da política de investimentos e, em especial, para o novo plano, a gente quer discutir uma metodologia onde o participante possa intervir no perfil de investimento do seu plano de benefícios. Agora a chapa 2 trata desse tema. Como é que os senhores veem o tema política de investimentos? Bom, colega participante, política de investimentos é um assunto fundamental. É ele que vai garantir superávit ou déficit, via de regra. Por quê? Porque se você só investe em coisas que não dão retorno, o que você pode esperar do seu fundo de previdência? Certo? A nossa visão é uma política de investimentos que seja ágil, porque o mercado é ágil. A gente precisa de agilidade na política de investimentos. E não traçar uma política de investimentos no dia 1º de janeiro e simplesmente seguir e descobrir que em 31 de dezembro ela não deu resultado. Percebe? Isso é muito importante. Nosso pensamento é diferente deste. Nosso pensamento é sim, que nós temos que investir naquilo que traz retorno. Nós perdemos, por exemplo, todo o boom do mercado de ações esse ano que passou. O mercado mais do que dobrou, né? E nós estamos satisfeitos com 12% de rentabilidade. Quer outra coisa? Os nossos investimentos imobiliários rendem de uma forma baixíssima. No último balanço disponível, 3%.
O investimento rendeu 3% com uma necessidade de quase 16%. Percebe? E você está satisfeito e não faz nada para mudar. Deixa como está. Né? Vamos para o título público. Se a gente for só para o título público, se a gente focar só em título público, eu vou dizer uma coisa. Daqui a pouco nós não precisamos mais das duas diretorias que nós temos, a de investimento e a de participações. Porque é só título público. Título público contratamos, qualquer um compra. Você compra lá no Tesouro Direto, você sabia disso? Então assim, nós estamos perdendo grandes oportunidades. Para isso precisam duas coisas, a meu ver, precisam duas coisas. A chapa entende que precisa coragem, primeiro, e responsabilidade em segundo lugar. Né? Coragem para tomar as decisões, né? Coragem para saber fazer bons investimentos, né? E com responsabilidade. E não como foi feito no passado, investimentos de forma irresponsável, que nos levaram a grandes déficits, que nos levaram ao que nós estamos vivendo aí. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Existe um caminho seguro. Existe um caminho seguro onde a gente pode aproveitar as oportunidades, né? Onde a FUNCEF pode trazer para o seu investidor, para o seu participante, melhores investimentos. A exemplo da Previ, nós podemos chegar até o ponto que cada investidor faça o investimento de acordo com o seu perfil. Você é mais agressivo? Você é moderado? Você é conservador? Vai segundo o seu perfil. E é isso que nós pensamos. Obrigado, candidato. O segundo tema solicitado pelos participantes é equacionamento. A chapa 3 agora vai tratar desse tema. O equacionamento é hoje o ponto que tira o sono de todo participante. E que, na verdade, eu sou do Regerpan e também pago equacionamento. A proposta que a gente defende ao equacionamento é a nossa proposta número 6, que é rever a metodologia de equacionamento. Você tem uma situação no equacionamento onde a intenção é você rever a penalização, porque penaliza demais. Então, a intenção é que se possa considerar o pagamento, alargar o prazo de pagamento e você considerar o tempo de vida máxima do plano. E também considerar que se você considerar no tempo vida de máxima do plano, você pode ter mudanças. E com isso não precisaria ter penalizado de forma tão grande o participante. No equacionamento, você pode ter uma situação em que você pode cobrar o contencioso, em que você pode ter uma variação de mercado favorável, e isso pode rever anualmente o cálculo. Você tem obrigação de cada vez você está acompanhando e pensando numa maneira de facilitar para que na questão do equacionamento ele não seja dessa forma como é um mal necessário. Porém, não pode ser uma forma de que você faça com que as pessoas tenham que cada vez estar buscando socorro, porque no final do mês não pode estar pagando as suas contas. Por isso nós pensamos na proposta de democratização, em que você tenha consultas permanentes ao participante, para com isso você poder fazer com que no acompanhamento do dia a dia da FUNCEF, na participação efetiva, ajude a diretoria a encontrar soluções que sejam discutidas de forma participativa, de forma aberta, e que efetivamente sejam as do desejo de quem é os verdadeiros donos dos planos, que é o participante. Agora vamos tratar do tema meta atuarial. Quem começa... perdão, me perdoe, é a senhora.
Como um dos nossos desafios e propostas, nós temos dar efetividade à missão da FUNCEF com maior geração de resultados e diminuição do equacionamento. Como é que nós pretendemos fazer isso? Aumentando, crescendo, tendo superávit, é uma sucessão de fatores que nós teremos que utilizar. Nós vamos ter que ter superávit para reduzir o equacionamento. Esse equacionamento, ele é perverso. Eu sou aposentada. Para o não soldado, ele é vil. Ele hoje, dia 20 de março, o não soldado está pagando 27,5% dos aposentados e 13,14% nos ativos. Isso tudo porque hoje a paridade também não existe. Essa paridade, nós já até começamos a estudar e percebemos que a origem do problema é longa, é da criação da FUNCEF em 77. Então, o TAC que foi assinado, ele foi pedido uns 120 dias e nós não sabemos se foi feito alguma coisa nesse TAC com relação a esses 120 dias. O assunto, ele é delicado e, ao mesmo tempo, nós não podemos emitir uma opinião maior a respeito disso, porque nós não conhecemos como ele foi realizado. Mas nós sabemos que nós vamos lutar para que essa paridade volte a existir. Se precisarmos ir, de novo, aos órgãos, a mudança de legislação, nós vamos buscar isso tudo. Mas nós precisamos acabar com o equacionamento através de resultados, através de superávites, e a paridade tem que ser restituída aos não soldados. Os não soldados precisam... Nós não precisamos de equacionamento, mas os não soldados precisam de uma paridade junto com o soldado. Isso tudo nós temos que fazer. Nós temos 4 anos para isso. A nossa chapa, ela propõe a não reeleição. Nós temos 4 anos. 4 anos é tempo suficiente para que nós revertamos a situação que nós estamos vivendo. Hoje, a FUNCEF precisa de resultado. O Lúcio Flávio falou sobre a política de investimento. É isso mesmo. Nós precisamos de uma política de investimento agressiva, que leve em consideração os riscos envolvidos, naturalmente, o perfil de cada plano, para que isto se reverta. O equacionamento e a não paridade, hoje dos não soldados, é um dos pontos que a chapa, juntos pela FUNCEF, tem muito clara de como nós vamos fazer para que isto seja resolvido. Temos 4 anos. 4 anos é tempo suficiente, sim. Por isso que nós somos contra a reeleição. Obrigado. Agora sim, vamos ao terceiro tema, meta atuarial, e começamos com a chapa 3. Como é que os senhores tratam essa questão? Então, a meta atuarial, ela é a nossa proposta número 3. Nós temos conversado com o participante quando estivemos nas reuniões e temos dito que a nossa chapa pretende rever a meta atuarial. Porque quando você tem uma projeção de rendimento, você não pode fazer uma redução muito drástica, como foi feita, porque você penaliza, você está passando a conta para o participante. Então, a questão da meta atuarial, ela para nós, ela é a revisão da redução da meta atuarial que foi feita pela atual gestão, de 5,5 para 4,5, ela é para nós uma das prioridades, porque nós entendemos que no momento em que você tem um déficit, você precisa enfrentar e conseguir ter melhores rendimentos para poder sair desse déficit, até para você poder amenizar a questão do equacionamento. Nós temos, por exemplo, a Previ tem uma situação que, por ter mantido recursos em fundo de renda variável, ela conseguiu hoje uma situação mais confortável, em que ela está próxima a sair do déficit. E mesmo assim, ela não fez a redução da meta atuarial. Então, a nossa crítica é de que o participante não pode pagar essa conta. E se nós observarmos no FAB, no REB e no novo plano, nós tivemos uma média de mais de 10% de perda no rendimento futuro. E quem fez
PDV agora, ele teve, no momento em que foi sacar o seu rendimento no novo plano, ele teve uma redução em torno de em média de 10% do seu saldo. Então, é quem está pagando essa conta, e é uma situação muito confortável para a diretoria. E não é esse conforto, não é nós que temos que pagar essa conta. Por isso, a proposta da Chapa 3 é rever e estar analisando permanentemente a questão da meta. Mas sempre olhando a questão do mercado. E aí a gente pode olhar esse exemplo da Previ, que mostra claramente que essa redução da meta não é uma proposta acertada. Agora, a Chapa 2 faz os seus comentários sobre o tema meta atuarial. Bom, colegas, eu acho que esse assunto talvez seja o assunto mais importante que nós estejamos debatendo aqui, porque ele bate direto no teu bolso. Eu vou explicar. A meta atuarial, ela atinge diferentemente os participantes dependendo do plano que ele está. Vamos supor, se você é do novo plano, se você é do REB, significa dizer, se eu baixo tua meta de 5 para 4, ou de 5,5 para 4,5, significa dizer o seguinte para você: você vai acumular menos. Você vai chegar, ao invés de chegar com 105,5, aplicando 100, chegar com 105,5, você aplica 100 e vai chegar com 104,5. 104,5 é menor do que 105,5, então você vai se aposentar com um valor menor. E dados da própria FUNCEF demonstram que a perda que você teve foi de mais de 10%. Então, a redução de um ponto percentual na meta significa, do outro lado, perder mais de 10% no teu benefício futuro, você que é REB, você que é novo plano. Ok. Agora, você que é REG e Replan, saudado e não saudado, é mais cruel ainda. Por quê? Porque você sabe o quanto você precisa juntar aqui para poder pagar os seus rendimentos. Se você diminuir a meta, você vai criar um déficit inicial. Esse déficit inicial criado foi de mais de 7 bilhões. 7 bilhões para uma empresa que já estava deficitária. A FUNCEF, nós estamos pagando equacionamento porque a empresa já está deficitária. E ao estar deficitária, se eu estou pagando equacionamento, quer dizer que reduzir a meta para trazer conforto para a diretoria, né? Para trazer conforto, para poder fazer, para tornar mais fácil sobre a égide que não encontra títulos, né, com taxas maiores, falácia. Entre aí no site do Tesouro Direto, você vai encontrar títulos hoje pagando 5,22 e que vão vencer ainda em 2035, 2045. Percebe? Então, a importância disso é porque está batendo no seu bolso. Essa revisão de meta, ao contrário, você poderia ter aproveitado o que eles aproveitaram, as manobras contábeis, todas elas lícitas. Porém, tudo aquilo foi aproveitado para matar esse déficit gerado com a redução de meta. Isso não é certo. Se fosse perguntado para você, você preferiria pagar um novo déficit ou matar aquele déficit que já estamos pagando equacionamento? Nós poderíamos ter usado as mesmas premissas, que foi o acordo de leniência da JBS, que foi a marcação a mercado dos títulos, que foi a diminuição do provisionamento contencioso, poderíamos ter usado tudo isso para reduzir imediatamente o equacionamento que está batendo no seu bolso. E não aumentar. Obrigado, candidato. Passamos agora para o quarto e último tema, que é o contencioso. Cada candidato terá 3 minutos. Cada chapa terá 3 minutos para tratar do tema. E agora vamos com a chapa 3. Acho que todos nós, participantes, temos aí acompanhado o debate em relação ao contencioso judicial que hoje está sob a administração da FUNCEF. Acho que todos nós temos clareza de que o contencioso é um passivo trabalhista que a Caixa terceiriza para nós, participantes da FUNCEF. Hoje, sem dúvida alguma, o contencioso é o maior fator de déficit isolado nos planos de benefícios, em especial REG e Replan, saudado e não saudado. Para o pessoal saudado, o contencioso
nos resultados apresentados até o momento, ele já representava em torno de 25% do déficit, e para o não saudado, a conta era mais salgada ainda, em torno de 40% do déficit. Essa é uma questão que nós, da chapa do participante, defendemos que precisa de uma solução urgente. Por quê? Porque é uma questão que pode inviabilizar de médio a longo prazo os planos de benefícios da FUNCEF, em especial Reg Replan saudado e não saudado. Nós já tivemos iniciativas importantes dentro da FUNCEF que buscava a solução dessa questão. Tivemos um grupo bipartite entre Caixa e FUNCEF, que funcionou entre 2011 e 2014, que solucionou 4 objetos importantes, que é o auxílio alimentação, a cesta alimentação, o abono e o PAMS. Esse grupo de trabalho foi misteriosamente extinto no final de 2014, quando entraríamos, em discussões extremamente importantes, como a questão do CTVA, função de confiança, que são direitos trabalhistas desrespeitados pela Caixa, e, infelizmente, esse grupo aí não deu continuidade a partir do final de 2014. Tivemos outras iniciativas dentro da Fundação, como voto de regresso contra a Caixa, que foi simplesmente engavetado pelo Conselho Deliberativo em 2015. Tivemos a proposta aprovada em mesa de negociação em 2016, resultado da campanha salarial, onde se criava um grupo tripartite para discutir o contencioso, Caixa, FUNCEF e participantes, que foi sobrestado na reunião de diretoria da FUNCEF em 2016, e nós precisamos urgentemente fazer com que essa discussão avance e uma solução seja encontrada para que nós, participantes, não continuemos pagando uma conta que é da Caixa, que desrespeita o direito do trabalhador e terceiriza essa conta para o conjunto dos participantes da FUNCEF. Obrigado, candidata. Agora a chapa 2 vai se manifestar. Esse é o 4º e último tema, com 3 minutos. Meus amigos, talvez esse tema contencioso seja o tema em que eu ouço mais desinformação a respeito dele. É certo que a FUNCEF, como um fundo, não deve pagar nada do contencioso, nem um centavo, nem o conjunto dos participantes. É uma dívida, sim, da Caixa e do participante que ingressou com a ação discutindo a questão, as suas questões trabalhistas, a dívida do contrato de trabalho. Mas nós entendemos que não se pode buscar só a responsabilidade de uma terceira pessoa. A gente ouve falar, pelas outras 2 chapas, que o problema é da Caixa, Eu diria para você que o problema é nosso e nós temos como resolver. Nós somos favoráveis às ações judiciais, nós somos favoráveis à negociação com relação à Caixa, ação de regresso. A chapa do participante fala de um abaixo-assinado para resolver a questão do contencioso, mas eu digo para você que a solução do contencioso passa pela atuação da FUNCEF em todas as ações judiciais, fazendo com que, efetivamente, a Caixa se responsabilize pela sua dívida em relação ao conjunto dos participantes, aos participantes. Então, vejamos, não adianta a gente chegar aqui na discussão do contencioso e dizer que o problema é de um terceiro, correto? Nós temos que identificar esse problema e podemos dizer o seguinte: o problema é sério, nós vamos identificá-lo com clareza, porque há muita desinformação. Nós estamos chegando a 15 bilhões de passivo, e o que eu posso falar para você é o seguinte: se adotarmos no âmbito da FUNCEF uma atuação séria, uma atuação honesta, com clareza de objetivos, sabendo efetivamente como devemos atuar no conjunto dos processos que já estão ajuizados. Nós temos um conjunto de processos já ajuizados na Justiça que compõe o passivo. É esse passivo que tem que ser atacado. Agora, se a FUNCEF
atuar com diligência, com cuidado e efetivamente colocando a conta na caixa, nós não teremos problemas com relação ao passivo. Nós vamos buscar, sim, a negociação, mas tenho certeza, uma ação judicial pode demorar anos. Dizer que a solução é entrar com a ação contra a patrocinadora, isso não resolve, isso é paliativo. Isso pode demorar 10, 20 anos. E como é que vai ficar a situação da FUNCEF? Então eu lhe garanto que o passivo é grave, que nós realmente, a Caixa deve, mas a atuação e a responsabilidade pela solução é nossa, da FUNCEF. E nós temos uma proposta clara para resolver isso. Obrigado, candidato. Agora nós fazemos um breve intervalo sem a interrupção da transmissão de 5 minutos e voltamos para o terceiro bloco.
Bom, voltamos agora com o terceiro bloco do nosso debate. Nesse bloco, cada candidato por chapa faz 2 perguntas para a outra chapa. Serão 2 rodadas de perguntas e respostas. Para perguntas, teremos 30 segundos para cada candidato. O tempo de respostas é de 2 minutos para cada candidato. Já o tempo para réplica é de 30 segundos para o candidato que elaborou a pergunta e a tréplica, 30 segundos para o candidato que respondeu. A ordem das perguntas será definida... Bom, já foi definida por meio de sorteio e vamos começar agora com a chapa 2. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Aproveitar ainda o tema do contencioso, e a pergunta é a seguinte: por mais de 10 anos, a FENAI esteve à frente, na direção da FUNCEF, na diretoria dos participantes e na diretoria indicada. Eu gostaria de ouvir da chapa dos participantes por que a questão do contencioso não foi resolvida nesse período. Para a resposta, 2 minutos para a chapa 3. O contencioso, ele é uma luta das nossas entidades, APCEFs, FENAI, sindicatos, CONTRAF, e ela vem desde lá da criação do CTVA em 1998, quando a Caixa criou uma rubrica que não contribuía para a FUNCEF, e desde então a gente vem buscando uma solução para esse contencioso que só vem se avolumando e vem, inclusive aí reafirmando todas as nossas expectativas em relação a esse passivo da Caixa. Nós temos, nos últimos anos, feito um processo de negociação constante e de pressão junto a todas as instâncias que a gente atua, seja em mesa de negociação, seja nas discussões diretamente com a FUNCEF e com a própria Caixa. Em 2006, inclusive, quando do saldamento, foi feita toda uma discussão em relação a solução para essa rubrica tão importante para uma parcela dos participantes. Na época, optou-se pela recuperação das perdas dos participantes e o compromisso de se buscar uma solução ao longo do tempo. Como eu já disse anteriormente, ao longo do tempo a gente foi buscando algumas soluções, como a solução para o abono, para o PAMES, para o auxílio alimentação, para a cesta alimentação, e essa solução foi interrompida por deliberação da própria FUNCEF, que inviabilizou nos últimos anos todas as nossas propostas de construção de uma saída negociada. A gente entende, a chapa do participante entende, que o passivo trabalhista da Caixa é um desrespeito ao direito do trabalhador e vamos continuar lutando para que esse direito... Agora para a réplica, a chapa 2. Meus amigos, insistimos. A FUNCEF tem que mudar a atuação nas ações judiciais. Nós devemos ter uma atuação diferenciada nesses processos. As ações judiciais contra a Caixa são importantes, mas nós queremos que essa solução dependa da FUNCEF, de nós, atuando diligentemente nos processos e revertendo. Não adianta a gente esperar de terceiro, nós temos que encontrar a solução. Agora para a tréplica, a chapa 3, com 30 segundos. Quero aqui reafirmar o compromisso da chapa do participante com a solução do problema do contencioso, que é gravíssima. A Caixa terceiriza seu passivo trabalhista para nós participantes, a FUNCEF não cobra, e o participante, que é o grande prejudicado com o seu direito desrespeitado, precisa ter o seu direito respeitado, e nós, todos participantes, não podemos continuar pagando essa conta que é da Caixa.
Obrigado, candidata. Agora a chapa 3 fará as perguntas. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Ok. Olhando as propostas das chapas, a gente percebeu que a chapa 2, e temos curiosidade em saber em relação aos direitos dos participantes. O que a chapa 2 pensa em relação aos direitos dos participantes, que é o FAB, o Fundo de Reposição de Benefícios, e que hoje estão sendo ameaçados. Para a resposta, 2 minutos, a chapa 2. Primeiramente, eu agradecer a pergunta, porque ela traz uma possibilidade muito importante da gente esclarecer para todos que estão nos ouvindo esse assunto. De maneira nenhuma, nós somos contrários aos direitos dos trabalhadores. Então, FAB é uma conquista. FAB é uma conquista. FRB, em que pese estar lá, a gente entende que primeiramente, nós devemos cumprir a legislação. Cumprir a legislação significa, sim, com os superávites, criar as reservas de contingência, em primeiro momento. Segundo, criar as reservas para revisão, reservas especiais para revisão de benefícios. A lei já prevê a reserva chamada Reserva Especial para Revisão de Benefícios. O que nós fizemos no passado foi, sem fazer as reservas necessárias, né, simplesmente criar um mecanismo diferente para a revisão dos benefícios. Essa revisão de benefícios, hoje, num plano de previdência, você não pode dar benefícios sem ter antes superávit. A Previ, muito bem, está fazendo, fez reserva de contingência, fez reserva especial. Os colegas da Previ ficaram 3 anos sem pagar a contribuição. Percebe? 3 anos sem pagar a contribuição. Os colegas da Previ, por exemplo, não pagaram o equacionamento, não pagaram 1 centavo de equacionamento. Então, a criação das reservas na forma prevista em lei é fundamental. E isso não foi respeitado na FUNCEF. É isso que nós pensamos. Agora, para a réplica, a chapa 3 com 30 segundos. O Fundo de Revisão de Benefício ele é legal e foi aprovado pela Previc e pela Caixa. Foi feito a revisão dos benefícios com um recurso que seria devolvido para a Caixa. Então, pelo que eu entendo, você entenderia que esse valor que foi reajustado aos aposentados e aos planos não deveria ter sido feito? Agora, para a tréplica, a chapa 2 com 30 segundos. Nós temos a clareza de uma questão. A questão previdenciária é muito tranquila. Você tem que acumular para depois distribuir. Nesse período de acumulação, você tem que criar as reservas que a lei manda. A lei determina isso. Não sou eu que estou falando. A lei manda fazer reserva de contingência. A Previ fez. Nós não fizemos, com superávites. A lei manda fazer reserva especial. Nós não fizemos. A Previ fez. Obrigado, candidato. Agora iremos para a terceira rodada de perguntas. Agora a chapa 2 fará uma pergunta e será respondida pela chapa 3 com 2 minutos. 30 segundos para a pergunta. Como muita gente sabe, eu participei ativamente da CPI dos fundos de pensão, tendo sido denominada pelos deputados lá como uma das azulzinhas. Nesta CPI, foram arrolados diversos integrantes dirigentes da FUNCEF nas gestões de 2003 a 2014. É sabido que a FENAI não apoiou essa CPI. Eu estava lá e eu ouvi os depoimentos, inclusive de 20 de agosto de 2015. Hoje, qual a posição da chapa
apoiada pela FENAI. A chapa 3 agora tem 2 minutos para a resposta. Bom, o debate aqui é sobre a FUNCEF, não é sobre a FENAI. Eu, inclusive, convido, né, a todos aí que quiserem fazer um debate sobre a FENAI, a gente pode marcar e a gente vai ter o maior prazer em estar discutindo. Eu tive a oportunidade de ler o relatório da CPI dos fundos de pensão, em que nós acompanhamos atentamente e intensamente todo esse processo, e as suas 800 e tantas páginas colocam ali uma série de questões que precisam ser observadas por todos nós. Acho que uma coisa que precisa ficar claro é que o relatório, ele não acusa ninguém de enriquecimento ilícito, ele faz indiciamento de alguns investimentos, sugerindo intervenção de órgãos governamentais na utilização dos recursos da FUNCEF e de outros fundos de pensão que estavam ali em discussão na CPI. Mas eu queria chamar a atenção para um dos itens da CPI, que eu acho que tem que ser muito bem observado por cada um de nós participantes, que é o que o relatório chama lá de pedaladas. Pedaladas da FUNCEF. E sabe quem são os ciclistas dessas pedaladas? Somos nós, os participantes, porque o pessoal coloca que, inclusive, os responsáveis pelo déficit da FUNCEF somos nós, os participantes, e, inclusive, alguns itens têm até o apoio da chapa aqui, juntos pela FUNCEF, que é a questão do FRB, a questão da retirada dos 55 anos para o pessoal do REG Replan, a questão da atualização da tábua de sobrevivência. Então, acho assim, CPI é uma questão que a gente precisa realmente discutir. E se formos olhar aprofundadamente aquele relatório, um dos grandes responsáveis pelo déficit da FUNCEF somos nós, os participantes. Obrigado, candidata. Para a réplica, 30 segundos, a chapa... Bom, levando em consideração que a candidata da chapa 3 participou do Conselho Deliberativo no período de 2006 a 2012, essas pedaladas, como você denomina, ou as avaliações a laudo, ou tenha o nome que você quiser considerar, não foram vistas, porque grande parte do nosso déficit, e que gerou esse equacionamento monstruoso, foi provocado por esse tipo de ação dentro da FUNCEF. O Conselho Deliberativo... Para a tréplica, a chapa 3. Tive a honra de ser conselheira eleita aqui na FUNCEF por 2 mandatos, de 2006 a 2012. Nesse período que tive aqui, o patrimônio da FUNCEF cresceu na ordem de 400%. Nesse período, a gente conseguiu aplicar o Fundo de Revisão de Benefícios, que é um mecanismo de aumento real, por 4 vezes, né? E, em hipótese alguma, jamais defenderei que os benefícios que foram dados são pedaladas. Obrigado, candidata. Agora a chapa 3 faz as perguntas para a chapa 2. A chapa 3 são 30 segundos para a pergunta. Eu senti falta aí na proposta da chapa 2, juntos pela FUNCEF, de uma grande demanda que a gente tem dos participantes, que é o pessoal do REB, né, que está abandonado e largado pela FUNCEF aí nos últimos anos. Queria saber qual a posição de vocês em relação à incorporação do REB. Para a resposta, a chapa 2, 2 minutos. A nossa posição é muito tranquila. Nós entendemos que o participante do REB deve sim, né, estar dentro do novo plano, poder ter adesão ao novo plano. E mais do que isso, uma das nossas propostas faz com que a educação previdenciária mostre para cada colega qual é a melhor solução para a questão de previdência dele. Vou te dar um exemplo. Nós temos muito colega no REB que ainda está lá.
e que de repente não transferiu, que ele não cancelou o REB e foi para o novo plano. Por quê? Porque se no REB ele só pode chegar a 7%, no novo plano ele pode chegar até 12%, acompanhado pela patrocinadora. No REB ele só saca, por exemplo, ele só saca a reserva dele e até 20%. Se ele estiver no novo plano, ele saca a integralidade da reserva dele mais a reserva da patrocinadora. No REB, ele não pode contribuir sobre o CTVA. No novo plano, ele pode contribuir não só sobre o CTVA, e ele pode fazer contribuições adicionais. Percebe? Então nós somos sim favoráveis à incorporação do REB. O que nós achamos é que lá nas notas explicativas do balanço de 16, desde lá, a FUNCEF está tentando fazer a incorporação e isso aí não avança nas instâncias. O que a diretoria atual, o que nós estamos fazendo para que isso avance nas instâncias? No Ministério do Planejamento, no Ministério da Fazenda, certo? Lá na Previc, ou seja, o que nós precisamos fazer pelos colegas do REB, você bem colocou, é sim batalhar por eles, batalhar para que eles possam estar num plano muito melhor do que eles estão hoje. E essa é a nossa posição. Para a réplica, a chapa 3, 30 segundos. Eu quero aqui reafirmar nosso compromisso com os participantes do REB de lutar pela incorporação ao novo plano. Eu recentemente estive na Previc, conversando sobre contencioso, e aproveitei para perguntar como é que estava o processo de incorporação do REP, e ouvi lá do chefe da fiscalização que desde 2014 ninguém da FUNCEF ou da Caixa pergunta da incorporação do REB. Para a tréplica, a chapa 2, com 30 segundos. Pois então, nós vamos fazer diferente. Nós vamos, aproveitando a experiência dos azuizinhos, que vão lá, que ficam até 10 horas da noite nos gabinetes dos deputados, nós vamos aproveitar essa experiência, nós vamos aproveitar essa garra para mudar isso aí. É o que vocês podem esperar da gente. Nós vamos fazer diferente do que foi feito até aqui, né? É isso que você pode esperar dessa nossa chapa. Obrigado, candidato. Encerramos agora o terceiro bloco de perguntas e respostas. Faremos mais um intervalo de 5 minutos, sem interromper a transmissão, e voltamos logo mais. São 4 perguntas.
Voltamos agora com o quarto bloco. Estamos finalizando o debate das eleições FUNCEF 2018. Neste quarto e último bloco, os candidatos por cada chapa fazem suas considerações finais. Como nos demais blocos, o sorteio das falas foi realizado previamente pela comissão eleitoral, com a presença de representantes das duas chapas. Candidatos da chapa 3, vocês têm 2 minutos cada um para fazer suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a todos os participantes que nos acompanharam aí até agora. Agradecer imensamente esse espaço que nos foi proporcionado e, em nome da chapa do participante, quero aqui mais uma vez reafirmar o nosso compromisso de resgatar a FUNCEF para os seus verdadeiros donos, que são os participantes da FUNCEF, verdadeiros donos desse patrimônio aí de mais de 60 bilhões. Quero reafirmar que a defesa do Fundo de Revisão de Benefícios, ele é um mecanismo extremamente importante de recuperação de perdas, e acho que alguns de nós esqueceu o período aí onde a gente teve um arroxo salarial no final dos anos 90, e a gente precisa continuar buscando a recuperação dos nossos benefícios. O FRB é um mecanismo legal, aprovado em todas as instâncias dos órgãos reguladores, no governo, na Caixa e nas instâncias da FUNCEF. Ele não causa déficit, até porque ele só existe quando tem superávit, e a chapa do participante vai brigar pela manutenção do FRB, que é um mecanismo de aumento real, e quem é contra o FRB é contra o aumento real, e principalmente é a favor de devolver dinheiro para a Caixa, que é o que o Banco do Brasil consegue com a Previ. Quero reafirmar nosso compromisso aqui com o FAB, com a reversão da redução da meta atuarial, com uma política de investimentos extremamente responsável e comprometida com o perfil de cada plano de benefícios. Quero reafirmar aqui a nossa luta em busca de uma solução para o contencioso, uma caixa pública. Bom, a campanha, nós começamos ela com a distribuição de um jornal onde estão muito claras as nossas propostas, as propostas que a gente entende que eram fundamentais, que são fundamentais nesse momento de discussão da FUNCEF. E levamos aos participantes as nossas propostas e fizemos várias reuniões para explicar e debater as propostas. Hoje nós estamos aqui fazendo um debate que também tem esse objetivo de esclarecer, de levar mais informação para que você, participante, possa ter mais clareza e ter mais segurança em qual a chapa que melhor te representa, em qual a chapa que ataque efetivamente os problemas que estão colocados pela FUNCEF. Nós fizemos uma abordagem nas nossas propostas em relação a cada um dos planos. Temos representantes dos planos que compõem a chapa. E nós queremos, então, agradecer por essa oportunidade a esse debate, agradecer a chapa que esteve aqui participando do debate também, a chapa do participante esteve presente, e queremos conclamar a todos, vamos estar aptos a votar no dia 2 a 4. A votação, ela fortalece a FUNCEF. Nós temos que ter um quórum alto de votação para dizer, não, nós valorizamos os nossos 3 diretores eleitos, os diretores representantes. Portanto, vamos pedir, votem, nós temos a experiência de gestão e temos a experiência na defesa do empregado, nas lutas dos seus direitos, e temos a experiência na defesa da Caixa 100% pública. Por isso, vote na chapa 3, vote na chapa do participante. Obrigado, candidatos. Agora os candidatos da chapa 2. Cada um de vocês tem 2 minutos para suas considerações finais. Bom, caros colegas, chegamos ao fim do debate. Eu queria primeiro agradecer a participação e a coragem das chapas de aqui virem, né? Isso eu acho que é fundamental. Tem chapa que não teve coragem de aqui participar. Segundo,
eu queria dizer para vocês que nós temos um time de primeira linha. Temos um time que tem orgulho dos seus currículos na Caixa. Tem orgulho e tem preparo para estar onde está. Isso é uma segunda questão. E eu diria para vocês que nós temos 3 chapas concorrendo. A chapa 3 representa o passado. Foi quem nos trouxe até aqui. Nos trouxe para o caminho do déficit. Nos trouxe para o equacionamento. A chapa 2 é a chapa do futuro. É a chapa que pensa no futuro. Que pensa que tem que acabar com o déficit. Essa é a nossa chapa. E a chapa 1, infelizmente, não veio, não pôde participar e não tornou o processo democrático. É a chapa do presente que está fazendo você, apresentando a conta para você pagar. Agora, avalia aí as 3 propostas. Avalia quem tá colocando seriedade nas propostas. Avalia quem está indo até você e conversando de igual para igual. Avalia aí. E aí, no dia 2, não tenha dúvida, vote na chapa 2 e traga mais 2 para votar na chapa 2. O que nós queremos criar é uma coisa chamada corrente do bem. É isso que nós queremos. Nós não queremos a chapa do passado e não queremos a chapa do presente. Nós queremos a chapa que pense a FUNCEF no futuro. Pouquíssimas são as decisões hoje tomadas na diretoria e no Conselho Deliberativo que tratam, a Century bem capitaneou isso, que tratam do futuro da FUNCEF. Quero agradecer a todos que tiveram a paciência de nos ouvir e diria que a chapa 2, ela tem um compromisso com a solução do contencioso. Nós insistimos, não é o caminho de se buscar culpar terceiros pelo problema do contencioso. Nós precisamos encontrar a solução. E nós entendemos que essa solução passa, sim, pela atuação da FUNCEF. Depende de outros agentes, sim. Depende do Poder Judiciário, sim. É lá que estão sendo tomadas as decisões. Mas nós temos que conduzir esses processos judiciais. A FUNCEF. Nós temos que envolver, sim, a Caixa em negociações, mas não podemos colocar uma dependência de terceiros para solucionar. Nós insistimos. E é um contraponto claro das propostas da chapa 2. Aliás, a chapa 2 tem propostas de gestão, porque é muito fácil você conseguir explicações para os seus problemas. É muito fácil chegar em uma campanha dessa e dizer que o problema é de terceiro, que o problema é da União, que o problema é da Previc, que o problema é da Caixa. O que nós estamos dizendo é o seguinte, o problema é sério, são vários problemas, mas nós, como gestores e com visão de gestão, queremos solucionar, queremos efetivamente buscar a solução. Porque senão, daqui 4 anos, nós vamos aqui estar explicando por que as coisas não são feitas. E nós não queremos isso. Nós queremos resolver os problemas. E por isso essa chapa tem um projeto de gestão para solucionar todos os graves problemas que a nossa chapa enfrenta. E registrando por último, é vergonhoso a ausência da controle e resultado nesse debate. Eles, por estarem na situação, deveriam estar aqui explicando para todos, em respeito... Eu gostaria de confirmar com relação à paridade, a participação de um colega nosso, o Carlos Jairo, na chapa, exatamente pela preocupação do Juntos pela FUNCEF, nos 4 planos. O valor do Geton, como nós já fizemos esse compromisso com relação aos diretores, será revertido à FUNCEF. Múltiplos conhecimentos. Essa chapa, ela tem conhecimento múltiplos, que é o que hoje a FUNCEF precisa. Nós precisamos de gestão na FUNCEF. Nós precisamos fazer com que a FUNCEF ande para frente e não olhando só para o retrovisor. Contamos com todos vocês e cada um de vocês. A FUNCEF precisa de transparência, credibilidade. Os participantes aposentados, hoje, eles não podem participar dos órgãos estatutários da FUNCEF,
Por quê? Porque o estatuto, ele é limitador, ele restringe. Enquanto a lei diz que nós temos que ter trabalhado 3 anos, o estatuto, no artigo 22, diz que o aposentado só pode, ou melhor, para você participar de um evento como este, você tem que ter trabalhado 2 anos nos últimos 5 anos. Nós não precisamos mais do mesmo. 4 anos é muito tempo. Daria para ter sido feito e nós faremos. Não a reeleição. Dias 2 e 4, vote chapa 2, juntos pela FUNCEF. Nós contamos com o voto de vocês. Nós precisamos continuar o trabalho que começou lá na CPI dos fundos de pensão, que teve como consequência a Operação Greenfield e que trouxe tudo isso à tona. Este trabalho pode continuar a ser feito e ele tem que ser feito dentro da FUNCEF. É a nossa chance de mudar o que está aí. Não posso aceitar acordar com um equacionamento cada vez maior. Agradeço. Obrigada. Obrigado, candidata. Bom, em virtude de um pedido de direito de resposta da chapa 3 e aprovado em análise da comissão eleitoral e da gerência jurídica, nós concederemos 45 segundos para a chapa 3 como direito de resposta. Quero aqui manifestar aos participantes da FUNCEF que nos ouvem, reafirmar que a chapa do participante entrou nesse processo eleitoral para discutir propostas, veio para esse debate com o objetivo de fazer uma discussão de programa e de propostas, e ela lamenta profundamente o tipo de intervenção que foi feito agora nas considerações finais. Quero dizer que nós temos orgulho de estarmos na luta em defesa da FUNCEF há anos, e hoje peço seu voto para a chapa do partido. Encerramos aqui agora o 4º bloco. Agradecemos a presença de todos os presentes no debate e a audiência dos participantes por meio da transmissão no Facebook. Lembrando que as eleições desse ano serão realizadas apenas por meio do autoatendimento no site da FUNCEF e pelo aplicativo. Hoje à tarde, a partir das 14h, acontece o debate entre os candidatos aos conselhos deliberativo e fiscal. Você pode acompanhar a transmissão pelo Facebook da FUNCEF. Tenham todos um bom dia e obrigado aos candidatos.